Olá, meninos, tudo bem com vocês? Bom, vou explicar agora um pouquinho da nossa aula de ciências. Bom, meninos, na nossa aula de ciências de hoje, o que a gente aprendeu? Sobre as plantas, não é mesmo? Que existem vários tipos de plantas. Conforme a região, existe uma planta que é adaptada àquele ambiente. Por exemplo, as plantas do cerrado, elas são acostumadas com o tempo seco, né? Quase não tem chuva, o solo é mais seco. Então, essas são as plantas acostumadas ao cerrado. E com isso, existem vários tipos de plantas. Existem plantas que gostam muito de chuva, outras que não gostam tanto, outras que preferem um sol quente, outras, né, moram no gelo mesmo, quando fala aí no textinho. Então, existe uma variedade de planta. Lembrando que a planta, ela é um ser vivo. O que é um ser vivo? É algo que se alimenta, nasce, cresce e reproduz. Então, a planta, ela tem alimentação, ela cresce, ela reproduz e ela realiza a respiração. Então, ela é considerada um ser vivo. E aí, vocês tinham um textinho para ler. Após ler esse textinho, vocês tinham que fazer um desenho do que vocês entenderam, né, sobre ele. O textinho era o seguinte: o que é que as plantas têm? É uma pergunta. O que é que as plantas têm? Então, o textinho já começa com uma pergunta: o que é que as plantas têm? Uma planta no sertão, naquele sol de rachar. O frio intenso parece ser ideal para uma, enquanto outra gosta da beira do mar. Uma com espinhos, outra com gavinha. Uma suporta falta de água, outra morre sem. Coitadinha! Aquela nas geleiras parece muito frio aguentar, mas eu fico me perguntando como é que elas conseguem suportar. Jaiana Richardo. Então, o que o texto fala? O texto fala, né, da questão da diferença que existem vários tipos de plantas e cada planta se adapta àquele ambiente. Pode ser que eu pegue uma planta lá mais da Amazônia e traga para o Cerrado, ela vai morrer? Pode ser que morra, pode ser que ela se adapte. Então, ela vai se adaptar ao ambiente do Cerrado. Então, eu que falo no textinho, a variedade de plantas que existem, né? E ele fica se perguntando como é que ela suporta, como é que uma suporta o frio, a outra a chuva, a outra vive sem água, a outra o sol quente. Por quê? Porque elas são acostumadas. Cada planta tem suas características. E características é o jeito, cada uma tem o seu jeito, a sua forma de viver. Como nós, seres humanos, cada um é de um jeito, não somos iguais, somos diferentes, né? Cada um com as suas características, a gente tem que respeitar o outro. É a mesma coisa a planta, mas uma coisa é essencial, elas precisam de carinho e cuidado. Então, existe uma variedade de plantas, como vocês podem ver na imagem a seguir, ó. A imagem aí. Tem vários tipos de plantas, várias, e cada uma com as suas características. Umas gostam de água, outras nem tanto. Olha aí outros tipos de plantas, né? Uma variedade de plantas. E a gente tem as plantas do cerrado, que é o clima onde a gente vive. Aí tá a imagem do ipê, tem o cajuzinho do cerrado, aí tem o pequi, né? Que todo ano tem. Então, o que a gente aprende? Aprende que existem vários tipos de plantas, mas elas precisam de algo essencial: cuidado, cuidar das plantas. Cuidar das plantas, cuidar da vegetação, cuidar do meio ambiente. Então, esse recadinho que eu quero deixar para vocês, falar sobre a variedade de plantas que existe e para ficar bem claro que as plantas precisam de cuidados, assim como nós, seres humanos, certo? Beijos, beijos.